Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, estamos aqui neste santuário e desejamos que você se sinta acolhido, abraçado pelo Pai das Misericórdias, onde quer que você esteja, aqui no Brasil e fora do Brasil, porque eu sei que os portugueses também acompanham este momento de oração ao Pai das Misericórdias. Então, que o povo português também se sinta aí acolhido e abraçado pelo Pai das Misericórdias. E é claro, se você está em outro lugar desse nosso mundo, que você também se sinta acolhido e abraçado por nosso Senhor. De onde você está nos acompanhando? Você possa mandar aí o seu e-mail para nós, algum testemunho, algum pedido de oração e fala de onde você está acompanhando o programa do Pai das Misericórdias. Eu estou aqui em Portugal, Padre, realmente. Eu estou aqui no Japão. Enfim, partilhe conosco e fale da sua experiência com o Pai das Misericórdias. E, claro, por esse contato, pelo Fale Conosco, você também pode enviar o seu pedido de oração. Vamos meditar a Palavra de Deus e que a Palavra nos ajude neste dia a tomarmos posse de que temos um Deus que é Pai, que nos escolheu e tomarmos posse que esse Pai, Ele cuida de nós, através dessa escolha que Ele realizou para conosco. Do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão Pedro e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. João estavam no barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. Meus irmãos, esta passagem onde Jesus escolhe discípulos na sua caminhada, Jesus é o Filho de Deus Pai. O Pai das Misericórdias é quem enviou nosso Senhor Jesus Cristo. E olha só que bonito, que bacana, Jesus veio até nós e Ele escolheu discípulos para ajudá-lo na obra. Jesus poderia ter feito tudo sozinho? Claro que poderia. Aliás, até o Pai nem precisaria ter enviado Jesus. Lá do céu mesmo, Ele poderia ter estalado os dedos, não é? E ter feito o que Ele já fez através de Jesus, através da igreja. Mas Ele quis contar com as pessoas aqui. Ele enviou o seu Filho, é claro, Jesus, na plenitude dos tempos, para que nós fôssemos salvos. E se nós acolhermos Jesus, nós somos salvos. Se nós formos obedientes a Jesus, nós seremos salvos. E aqui Jesus, Ele escolhe os discípulos. Ele escolheu os discípulos para que eles fossem não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. O Pai escolheu e enviou Jesus. Jesus escolheu os discípulos e também enviou os discípulos. Os discípulos se tornaram apóstolos e eles também foram chamando outros para a missão de evangelizar. E esse chamado e esta voz veio através de um apóstolo, de um sacerdote, veio através do próprio Deus, veio através da vida de oração que você leva, você conseguiu sentir o chamado de Deus. Meus irmãos, nosso Senhor continua a nos chamar. E o Pai do céu acolheu aqueles que foram escolhidos por Jesus, aqueles que Jesus chamou. E Deus capacitou Pedro, João, Tiago, até mesmo Judas. Deus, o nosso Pai, Ele capacitou cada um dos seus filhos para a sua boa obra. Não tem aquele dito, se tornou um dito popular, essas palavras de Santo Agostinho, Deus não escolhe capacitados, Deus capacita
os seus escolhidos. Foi isso que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos. Eram pessoas perfeitas? Não eram perfeitos. Você é uma pessoa perfeita? E padre, eu não sou não, sou cheio de erro, de defeito. Pois é, mesmo você sendo cheio de erros, de defeitos, de limitações, você pode ser um instrumento de Deus. É claro que não dá para escolher não, viu? Eu queria ser padre, eu queria ser papa, eu queria ser bispo. Isso aí é depois, né? O meu primeiro papel, o seu primeiro papel, o nosso papel, antes de tudo, é viver a santidade. E vivendo a santidade, aí você pode fazer aí o discernimento, e não é só a sua vontade, é o discernimento da igreja também, através daquela pastoral vocacional, através do acompanhador, que vai dizer, esse aqui tem vocação, esse aqui não tem vocação. Mas antes de tudo, nós somos chamados à santidade. Aqueles discípulos foram chamados para, primeiro, estar com Jesus. Depois eles foram canais da graça de Deus. Depois eles foram capazes, de fato, de muitas curas, de maravilhas. Mas primeiro eles foram discípulos. Que os seus ouvidos, meu irmão e minha irmã, que o seu coração esteja aberto agora, primeiro para o chamado de Cristo. O Filho amado de Deus Pai chamou aqueles discípulos e chama também você. Primeiro, para acompanhar os ensinamentos de Jesus. Depois, na caminhada, você vai verificar. Deus me chama para o sacerdócio. Deus me chama para entrar para o Carmelo. Deus me chama para servir na paróquia. Deus me chama para ser um homem casado, bem casado, educador dos meus filhos, educadora dos meus filhos, das minhas filhas. Aí você vai verificar depois. Mas primeiro, jovem, perceba o chamado de Deus. Perceba esse Deus que te chama. Seja primeiro discípulo e depois verifique o que Deus quer realmente para mim. Seja discípulo de Jesus. Se sinta um escolhido de Deus, um escolhido de nosso Senhor. Ei, padre, mas eu já sou casado, já estou velho, com perdão da palavra, né? Já é jovem há mais tempo, tá bom? É assim, jovem há mais tempo. Mesmo que você já tenha toda uma estrutura, acolha o chamado de Deus. Se sinta escolhido por Ele e tente verificar qual é o passo que eu posso dar para contribuir com o reino de Deus. Deus escolhe, Deus escolheu você, Deus me escolheu e eu quero ser fiel à escolha de nosso Senhor. Você não quer ser fiel à escolha de nosso Senhor? Seja fiel, seja primeiro discípulo. Deus me escolheu primeiro para ser discípulo e depois que eu me torne apóstolo, servidor. Mas que primeiro eu escute, que eu reze, que eu fale com Ele, que eu consiga perceber a direção que Ele tem para a minha vida e depois que eu possa dar o passo, que você dê o passo para constatar o que realmente Deus quer de mim, o que realmente Deus quer de você. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. Você que é já casado, que já tem toda uma estrutura, verifica qual a contribuição que você pode dar na paróquia ou na comunidade que você frequenta. Você é jovenzinho ainda, está aí com o coração desejoso de entregar a vida a Deus? Procure o vocacional aí da sua paróquia, da realidade que você vive, para que você faça o discernimento e verifique. É por aqui ou é por ali. O Senhor abençoe você. Você já é um escolhido. Tente verificar qual é o seu lugar. A bênção do Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.